Shalom, queridos, bom dia, bom dia. Caminhando para o final, desse propósito. E hoje, pela manhã, quando eu estava aqui pensando e falando com Deus sobre esse dia, me veio uma lembrança de uma amiga, há muitos anos atrás. Ela decidiu entrar na faculdade. E eu falei para ela assim, meu Deus, você é corajosa, já com criança grande, já, caminhando para pré-adolescência, começar a faculdade. E ela falou para mim assim, Andréia, são 4 anos. Se eu fizer faculdade, esses 4 anos vão passar. Se eu não fizer, eles vão passar também. E quando a gente começou esse propósito, mergulhados em Jesus, 7 semanas, meu Deus, é muito tempo, 49 dias. Bom, passou. Hoje é o 41º. Quem fez, passou mergulhando mais em Cristo, aprendendo um pouco mais, tendo um pouco mais de vida. Quem não fez, o tempo passou do mesmo jeito, E por que eu estou começando falando isso? Nunca olho o tamanho do percurso. É um passo de cada vez. E quando a gente vai caminhando, nós vamos chegar. Qual é a diferença de grandes pessoas e de pessoas medíocres no sentido de médias pessoas? É que um começou. Um deu o primeiro passo nessa jornada e o outro achou que a jornada era muito grande. Nós só temos uma vida. E que essa vida que o Senhor nos deu seja verdadeiramente para viver para Ele, para estabelecer o seu reino e fazer a sua vontade nessa terra. Amém? Bom, vamos lá. Estamos, como eu falei, caminhando para o final. A leitura de hoje é João 13:14. O Evangelho de João, Estamos acabando mesmo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mulher samaritana. Queridos, é um texto assim bem conhecido mesmo, Jesus vai lá no poço, não se dava bem os judeus e samaritanos, encontra com aquela mulher, os discípulos ficam chocados, Jesus conversar com uma mulher e uma mulher samaritana. A mulher samaritana vem e fala, dos maridos e reconhece que Jesus era profeta. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um culto de Shabat, tá postado aí, eu não sei como é que tá o nome, mas onde a Kelly, 2 cultos, onde a Kelly traz uma verdade tremenda sobre os maridos da mulher samaritana, tá? Aproveita lá, dá uma procuradinha que você vai ficar impactado com essa palavra. Mas voltando, o que eu quero trazer nós estamos mergulhados em Jesus. Qual o propósito disso? Não só aprendermos mais sobre Jesus, mas também o propósito é nos assemelharmos mais com Cristo. E Jesus se aproximou de uma mulher que ele não podia se aproximar, aonde tudo dizia que não, por ser mulher, por estar sozinha à beira do poço, por ser uma samaritana, por ter essa briga, entre samaritanos e judeus. E daí é que eu já quero trazer que ambos brigavam para ver quem servia a Deus melhor, Essa era a maior briga. Olha, Jacó disse que é aqui, Os judeus dizem que é lá. Aonde é que a gente deve adorar? A briga era essa, era a adoração a Deus. Mas Jesus não olhou a situação. Jesus não olhou quem era aquela mulher. Ele olhou o que ela poderia ser nele. Queridos, a gente não deve se aproximar de pessoas pensando naquilo que ela pode nos dar. Eu já, com todo respeito, em nome de Jesus, não me ouça de uma forma ruim, mas eu fui líder de célula por muitos anos e às vezes essa liderança, ela nos tira um pouco do foco, porque a gente olha as pessoas e fala assim, essa daqui tem potência para ganhar muita gente, eu vou investir nela porque ela vai me ajudar a fazer a célula crescer. Nós não devemos olhar as pessoas dessa forma, nós devemos olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, independente dos frutos que aquela pessoa vai dar, até mesmo porque os frutos que ela der, ela tem que dar para o Senhor, Os frutos que uma pessoa dá, não, apesar dos frutos nos alimentar, O meu fruto alimenta você, o seu fruto me alimenta, mas eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para os frutos que ela vai dar para o Senhor, para o reino, a forma como ela vai ser uma pessoa poderosa para expandir o reino. E Jesus não olhou a circunstância daquela mulher, Jesus não olhou a situação daquela mulher, não olhou que ela tinha
tido esses maridos, que ela tinha tido esses pactos. Jesus não olhou, Jesus se compadeceu e teve misericórdia. E não só se compadeceu e teve misericórdia, ele foi o instrumento, a chave para a mudança de vida dessa mulher. Porque não basta nós olharmos, né? Quando é uma coisa tão conhecida que a gente fala, oração é orar mais ação. Nós precisamos ter atitudes. Eu sei que eu estou falando com mulheres e talvez com homens, né? Não sei quem está fazendo o propósito, nem sei quem vai assistir, que tem diversos chamados. E nem todos têm o chamado evangelístico. Essa mulher tinha o chamado evangelístico. Nem todos têm. Porém, nós precisamos ser transformadores de vida. Nós precisamos deixar marca nas pessoas e a marca de Cristo nessas pessoas. Não ser de Jesus, queridos, não é um slogan. Ser de Jesus não é estar inserido numa igreja. Ser de Jesus é estar inserido em Cristo e fazer as obras que ele fazia. Né? Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as obras que ele fez. Nós nunca seremos maior que Jesus, mas nós faremos e já estamos fazendo coisas maiores. Isso fica para um outro estudo ou para um outro vídeo. Mas a minha questão é, você está em Cristo e você está exercendo a sua função como cristão. Quando a igreja foi reconhecida como cristã, não foi a igreja que saiu intitulando, olha, nós somos cristãos. Não. O povo começou a olhar para a igreja e começou a dizer, eles são cristãos. E o cristão, apesar de ter o ão, e na nossa linguagem o ão está relacionado a coisa grande, né? Mas a palavra cristão é pequenos cristos. Ou aqueles que fazem a mesma obra que Cristo fez. Cristo deu trabalho pra gente aqui nessa terra. Tô colocando a mentalidade lá atrás, tá? E agora esse povo tá aqui fazendo a mesma coisa. E será que se você fechar a boca, somente nas suas atitudes, se você se encontrar com uma mulher samaritana, com uma mulher doente, ferida, machucada, traída, abandonada, rejeitada, se você se encontrar com essa mulher sem falar Bíblia, sem falar Cristo, será que as suas atitudes vai demonstrar que você é cristã? Será que as suas obras têm demonstrado que você é cristão? Queridos, não é o quanto eu vou na igreja, e tem que ir para a igreja. E isso é extremamente importante, eu tenho que viver em comunhão. É o quanto você é, não é o quanto você faz. As pessoas ainda têm dito sobre você, nossa, sobre você existe algo diferente. Nossa, eu quero estar perto de você porque você emana uma vida que outras pessoas não emanam. Existe algo em você? O que tem em você? Será que as pessoas têm dito isso? Você tem sido um agente de transformação de vidas? Pastora, vamos voltar lá, eu não sou evangelista, não tem problema. Queridos, não importa. O evangelista, ele tem uma potência para ganhar, como essa mulher samaritana que saiu dali e ganhou a cidade. Porém, todos os ministérios, todos os chamamentos são para tocar vidas, são para alcançar pessoas, são para transformação, seja para a transformação do ímpio ou para a transformação da igreja, seja para trazer pessoas novas ou para avivar aqueles que estão morrendo dentro da casa do Pai. O chamado apostólico, o chamado de mestre, o chamado pastoral, o chamado evangelístico, o chamado profético, os 9 dons do Espírito, os 9 dons de Deus, eles são para servir o corpo de Cristo. E o meu fruto demonstra quem eu sou. Você tem servido a igreja, você tem servido as pessoas. Jesus serviu tanto, ele se gastou tanto, que a vida dele se esvaiu, se gastando pelas pessoas, se gastando por mim e por você. E você tem se gastado, você tem se entregue, você tem tocado vidas, você tem tocado as mulheres samaritanas. Queridos, nós vivemos num tempo, você está vendo isso, né? Ele não quer parar de jeito nenhum. Nós vivemos num tempo onde as mulheres, queridos, têm sido extremamente oprimidas, machucadas, feridas. Num tempo de abuso emocional, de dores. E em contrapartida, as mulheres estão tão perdidas que elas querem gritar e assumir uma postura masculina. E eu não estou falando do lesbianismo, eu não estou falando disso. Eu estou falando que a mulher quer ter uma força que ela não tem, porque ela está cansada de ser machucada.
E as mulheres estão perdidas, elas perderam totalmente sua identidade. E você é uma que perdeu a identidade, ou você tem sido agente de Deus para... Vem cá, filha, você pode ser mulher, uma mulher posicionada no reino e servir ao Senhor com aquilo que você tem. Quem tem sido você dentro do reino? Se você tem ido a todos os cultos, se você tem feito tudo que um crente faz, mas você não tem exalado a vida de Cristo, você está fora dos padrões. Volte-se para Cristo. Se você caiu nesse vídeo aqui e não fez o propósito, mergulhe em Jesus. Mergulhe em Jesus. Jesus é o único sustento da igreja, queridos. A religiosidade não vai salvar. As obras, padrões da religiosidade não vão salvar e não vão transformar ninguém. Nós temos visto pessoas que serviam às trevas e hoje servem à igreja, mas não servem a Cristo. Nós vemos tanta heresia dentro da igreja. Nós vemos uma igreja tão ferida, tão machucada. Nós vemos uma igreja tão fora dos princípios, tão fora dos padrões. E eu não estou aqui questionando a igreja, porque eu não tenho esse direito. A igreja é a noiva do Cordeiro e quem vai julgar a igreja é Jesus. Mas o que eu estou dizendo é: desperta. Se você está vivendo um evangelho onde Cristo não é o centro, você não está vivendo o evangelho do reino. Se o evangelho que você vive tem amor e compaixão do perdido, mas não tem amor e compaixão da igreja, você não está vivendo o evangelho de Cristo. Essa mulher samaritana, ela não era uma mulher que não conhecia Deus. Eu falei lá no começo, a briga era quem está certo na adoração a Deus. Você precisa sim ter misericórdia do perdido, mas você também precisa ter misericórdia da igreja, queridos. Ai, o pastor caiu, vamos meter o pau no pastor. Ai, porque o fulano está falando. Queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não pode se levantar contra aqueles que pensam diferente de você. Você tem que se levantar contra o pecado. Contra os demônios. E não é pecado pensar diferente de você. E para você saber o que é pecado, você precisa estar em Cristo, você precisa conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra e você intitula pecado aquilo que a igreja prega, aquilo que o pastor prega, aquilo que o profeta prega, você está em pecado. O nosso padrão tem que ser a palavra. Eu sou pastora de uma igreja, queridos. Mas eu não estou acima. Eu sou autoridade, sim. Eu tenho um chamamento, sim. Eu tenho responsabilidades e eu vou ter prestação de contas, sim. Porém, a palavra que bate o martelo é a palavra do Senhor. Todo o nosso padrão tem que ser pela Bíblia. E aqui eu não estou dizendo se levanta, a sua igreja não prega a palavra, você está na sua igreja, você obedeça as regras. Se você não concorda com as regras da sua igreja, ore, busque ao Senhor, peça liberação para o seu pastor, peça a bênção e peça para o Senhor te levar para um lugar que é aonde você vai se encontrar. Mas não seja um rebelde, mas tenha amor. Essa é a marca de Cristo. E o amor de Cristo não é um amor bobo, não é um amor apaixonado. Não, é um amor real, centrado, onde ele vê os erros, onde ele aponta os pecados, onde ele corrige, onde ele exorta por amor. Mas ele não joga fora, ele não mata. Jesus poderia ter pegado aquela mulher samaritana e ter dado a lição de moral como os religiosos fariam. Quem é você? Diz aí, tá falando sobre adoração? Você acha mesmo que a sua vida adora o Senhor? Talvez seria isso que você e eu faríamos. Mas não. Jesus foi no problema e curou o problema. E fez com que aquela mulher rompesse as estruturas e fosse alinhada ao seu propósito e cumprisse o seu chamado. Esse é o papel da igreja. Pegar pessoas que não são e fazer com que elas cumpram o seu chamado. Esse é o seu papel.
Pastora, eu nem sei qual é o meu chamado. Não sabe porque não mergulha em Jesus. Perdão, Cedura, assim. Não sabe porque não está em Cristo. Não sabe porque busca as outras coisas. Porque a hora que você buscar Cristo, a hora que você buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, você vai exercer o seu chamado sem nem notar que está exercendo. Sem precisar levantar uma placa, eu sou isso, eu faço aquilo, eu lidero, me respeita porque eu sou. Não, você simplesmente vai fazer. E quando você estiver em Cristo, as pessoas vão reconhecer quem você é, vão reconhecer o seu chamamento, vão reconhecer, vão ver a autoridade de Deus em você e as coisas vão acontecer. Seja Cristo nessa terra. Seja Cristo nessa terra. Jesus não morreu somente para nos salvar. Jesus morreu para reinar através de mim e de você, até que o reino dele venha a ser estabelecido nessa terra e ele volte a reinar, ele como pessoa diretamente e não através de nós. Mas hoje o reino de Deus é estabelecido através de mim e de você. E como você tem estabelecido esse reino? Como você tem tocado vidas? Que o Senhor te abençoe, queridos. Estamos caminhando para o final. Que o Senhor te abençoe. E que você possa rever os seus conceitos, rever os seus valores e se posicionar em Cristo. Se posicionar para ser um cristão, para ser um pequeno Cristo, para fazer as obras que Cristo fez, com maturidade, com segurança, com firmeza, com amor e responsabilidade. Que o Senhor te abençoe, te prospere e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.